Vamos embora? Vamos lá, Lucas capítulo de número 11. Lucas capítulo de número 11, versículo de número 14 a 23. Lucas, Evangelho de Lucas, doutor Lucas, escreve o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos e envia essas cartas a um intelectual lá, chamado Teófilo, com pesquisa, conforme o doutor Lucas, acuradíssima, sobre o que Jesus disse e fez. Todos encontraram? Vamos ler juntos, bem bonito? Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Vamos embora. Mas alguns deles recebas a nossa gratidão pelo texto sagrado nesta noite. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, aquela unção maravilhosa nos nossos ouvidos e nos nossos corações. Repreenda toda a obra morta de Satanás e da carne, em nome de Jesus, e fala conosco. Amém. Meus irmãos, Jesus viveu o seu ministério lá com as mesmas dificuldades que a igreja está vivendo hoje, por causa da pluralidade. Hoje a gente já não sabe mais o que é verdade. Ninguém mais sabe quem é preto, quem é escuro, eu mesmo não sei mais nem a minha cor. E já tenho até dificuldade nos cantos de dizer, porque tudo muda. A verdade hoje, ela não deveria ser e é absoluta. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O problema é que a verdade hoje, ela é de bloco. A verdade depende de você. Você cria a verdade que você quer, e você faz a verdade que lhe faça bem. Razão porque a terra está entristecida, doente e dominada por Satanás. Por quê? Por causa deste meu conceito de verdade acerca de mim mesmo, eu me tornei pastor de mim mesmo. Pelo outro lado, tem sempre um grupo do outro lado que quer ibope no Instagram e no TikTok e das demais mídias, que justifica essa verdade distorcida para ter associados, para ter visibilidade aí. Mas a verdade é uma só. E essa verdade, ela precisa prevalecer, de que Jesus morreu, ressuscitou, está sentado à destra do trono de Deus e tem todo o poder. Não se muda a verdade de que Jesus, na sua morte, destruiu a morte, destruiu aquele que tinha o pavor da morte, e é Senhor dos senhores, e agindo ele, ninguém impedirá. Amém? Isso não
não se divide. Portanto, as discussões de hoje é muito parecido com as discussões que Jesus enfrentou nos dias dele. Porque qual é a ideia do mundo de hoje e a filosofia do mundo de hoje? Descartar Deus, descartar o senhorio de Jesus Cristo, e em segundo lugar, desparcelar as famílias, destruir os sonhos e estabelecer a morte. Por isso que este texto aqui, eu estou dizendo que é um clássico texto para uma conversa no contexto de hoje. Por quê? Nos dias de Jesus a terra estava em sofrimento profundo. Mas nos dias de Jesus tinha a religião dos saduceus, dos fariseus, que formataram a sua própria verdade. E aí, contra a verdade, eles quiseram impor restrição à autoridade e ao governo de Jesus. Mas o governo e a autoridade de Jesus não caiu, não vai cair, e ela permanece pelos séculos dos séculos. Porque quando o anjo visitou a Maria, o anjo disse: ei, você vai engravidar, você vai ter um filho, o nome do menino se chamará Jesus, o governo estará sobre os seus ombros, e ele reinará para sempre. Portanto, diante do caos que você está vivendo hoje, o governo é de Jesus. Diante da tristeza, da morte que você está enfrentando hoje na sua casa, Jesus de Nazaré reina sobre a tristeza, sobre Satanás, sobre o inferno, sobre a morte, e está aqui nessa noite. E isto é verdade, porque a Bíblia diz que onde estiver um ou dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estou. E eu denuncio diante do trono de Deus toda mentira, todo engano, que caia por terra e que se estabeleça nessa noite a verdade das Escrituras. Jesus quer repreender os demônios ainda hoje. E aí, Jesus chega de outra feita, estava Jesus expulsando um demônio, que era mudo. E aconteceu que ao sair o demônio do mudo, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam. Entenda bem, enquanto uma multidão se admirava, e na maioria das vezes, essa admiração não era de aceitação, era uma admiração apenas pelo novo. Jesus de Nazaré não deixou se embaraçar, nem pelos que se admiravam de verdade, nem pelos que se admiravam de maneira falsa, e não deixou ser vencido por aqueles que se tornaram inimigos do seu ministério, da sua vida, e que nada convencia eles de que Jesus Cristo de Nazaré era verdadeiro. Talvez você esteja hoje aqui, verdadeiro, verdadeira. Talvez você esteja aqui desistindo da vida, desistindo do seu marido, ou desistindo da sua mulher, porque ninguém leva em conta o seu caráter, ninguém leva em conta a sua verdade, e talvez você tenha arrumado muitos inimigos hoje, pelo fato de você ser verdadeiro. Mas eu quero dizer para você, tenha força, continue andando na verdade, porque Jesus disse, o texto de Salmo diz que 1000 cairão ao nosso lado, e nós não seremos atingidos. Talvez você esteja aqui humilhado por causa da verdade, mas Jesus disse que os últimos, os que choram, serão consolados. Portanto, tenha coragem, assim como fui com Josué, serei contigo, não te desampararei, nem te deixarei. Seja forte e vença essa batalha nessa noite, porque maior do que o inferno é Jesus que está na sua casa, que está dentro de você nessa noite. Segundo lugar, Jesus não se tornou nosso inimigo. Jesus é o nosso amigo fiel. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? É Deus quem o justifica. Quem vai condenar você? Jesus? De modo nenhum. Ele não veio para condenar. Ele podia
podia condenar, mas ele não está hoje à noite aqui para condenar. Ele está aqui como advogado, pleiteando a tua causa. E nessa noite, aleluia, nós profetizamos contra o inferno e contra os demônios, que aquele que defende a tua causa vai te dar vitória nessa noite. E diante dele, que morreu para te justificar, o texto diz que ele morreu por causa dos nossos pecados, ressuscitou por causa da nossa justificação. Se desparcela diante dele Satanás, a morte, os demônios, a depressão, a tristeza. Vamos dizer juntos: vai embora! Vai embora! Agora! Em nome de Jesus. Porque o reino de Deus está estabelecido. O reino de Deus foi estabelecido. O reino de Deus foi estabelecido. Quem tentará acusação? Aí Paulo dá uma lista: a morte. Não. As angústias, as tristezas, as coisas do presente, as do porvir. Não, ninguém. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem os principados, nem as potestades poderá me separar do amor de Jesus. Eu sou feio, mas eu estou em Jesus. Diga amém. Eu sou nordestino, mas eu não estou nem aí com tu, porque eu sou de Jesus. Da Arábia Astéria que me serve, irmão. Eu estou triste aqui, mas eu não estou nem aí, porque diante de Jesus até a tristeza salta de alegria. E eu vou sair hoje de noite alegre. Estou doente, Satanás, mas hoje você perdeu, porque ele tomou sobre si as minhas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras dele somos sarados. Lá no Nordeste o povo diz: esses crentes é mais folgado do que palito em boca de banguelo. Amém? Quem nos faz andar altaneiramente está aqui nessa noite. Diga amém. E não está nem aí com a controvérsia. Ele nem está aí com a controvérsia, nem está aí com aqueles que aplaudem. Porque quando os fariseus quiseram aplaudir a Jesus, o texto diz que Jesus não recebeu a honra falsa deles, porque Jesus sabia quem ele era. Quem sabe, irmão, quem é, não está nem aí. Diga amém. Eu vou repetir. Você sabe quem é você? Porque a pergunta ainda está de pé. Jesus perguntou aos discípulos: quem que estão dizendo aí que... Quem sou eu? O que estão dizendo? Qual é o buchicho? O que é que o TikTok está dizendo? Né? Qual é a conversa? Uns estão dizendo que você é Elias. Você chora demais. Jeremias que chora. Outros estão dizendo que você é Elias. Mas há quem diga que o senhor é João Batista. Ah! Aí Jesus disse: está com muita conversa, mas vocês o que é que dizem? Aí Pedro disse: nós estamos assim, resolvidos de que tu és o Filho de Deus. Diga amém, irmão? Ó, esse negócio de inteligência artificial só funciona para quem não conhece as pessoas. Eu conheço o pastor. Amém? Então se o pastor Luiz ligar para mim dizendo assim: pastor, mande 50 reais para mim. Aí eu digo: não é ele não, que se fosse ele era 5 mil. Você está compreendendo o gingado qual é? Aí a gente vive com as pessoas e não conhece as pessoas. Então tem gente, irmãos, que é incapaz de fazer certas coisas, de mandar certas mensagens. Chegou dizendo que é no nome de fulano de tal, eu digo: isso é mentira. Eu conheço essa pessoa não pode ter sido. Amém, irmão? Confusão pode existir lá fora, todo tipo de embaraço. Mas para a Igreja Batista Graça e Paz, Jesus é quem? O Salvador, o Libertador, aquele que está sentado no trono, que possui toda a autoridade. Sair do demônio. Jesus agora arruma
uma confusão. Porque no versículo de número 15, mas algum dentre eles dizia: que expulso os demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. O mal, irmãos, da terra é a gente acreditar. A Bíblia diz que os simples acreditam em tudo que se dizem. O sábio faz pergunta. Muita gente ferida por causa de palavras. Fulano não deveria ter dito aquele comigo: eu vou morrer. Chega uma hora do bem, você mesmo. E não perdoa mais. Ele deveria não ter dito aquilo. Eu não estou nem aí com o que tu está dizendo a meu respeito, não, menino. Eu estou com uma consciência aqui, tranquilinha. E no meio da guerra, o que funciona é se a gente tem consciência ou não. Salmista disse: os demônios estão tudo levantados contra mim aqui. Inimigo de todo jeito. Mas eu não estou nem aí. Porque Deus botou alegria no meu coração. Mais do que no coração deles quando eles estão na colheita do cereal e de trigo. Eu estou acabado. Eles estão se levantando contra mim. Mas eu estou alegre igual um fazendeiro rico. Muito mais do que isso. É o que está faltando dentro de nós, irmão. E ainda, vamos dizer, e ainda. Vamos lá. E ainda. Em paz me deito. E logo durmo. Porque só tu, Senhor, faz me repousar em segurança. Os desgraçados não dormem, não, irmão. Os homens de dinheiro que não têm Jesus não dormem contando dinheiro. A reclamação que eu recebo das mulheres é que eles não namoram fazendo conta. Nós, pobres, namora. Come bem. Porque comer bem não é manjar, não. Comer bem é contentamento. Com qualquer punhado de farinha na mão de quem está contente, é um filé. E a Bíblia diz que doce é o sono do trabalhador. Ande. Se desembaraça. Não, ele está repreendendo o demônio aí, mas é pelo espírito dos demônios que ela pegado e dizer: então nunca mais eu repreendo um demônio. Compreende? Você faz o bem e o outro troca o seu bem para acabar com você? O sangue de Jesus tem poder nessa confusão. Glória a Deus. Se a mulher está triste aí porque seu marido está dizendo que você é feio, você não bota na cabeça que ele está com inveja de tu, não? Está com inveja de você. E vice-versa. Mulher dizendo que você é feio, isso aqui, é inveja, porque não tem pegada. Aí quer desgraçar a sua vida para você ser um depressivo igual a ela ou a ele. Se liberta disso. Diga amém. Jesus é contigo. Está expulsando demônio pelo espírito do demônio. Para acabar com Jesus. Aí Jesus disse o quê? Verso de número 16. E outros tentando pedir a dele um sinal do céu. Que tentador das trevas. Outro tentando a Jesus. Não era pedindo um sinal, não. Era tentando. A gente pega tanta briga, irmãos, porque o outro tenta a gente. Quem é que já pegou uma briga porque foi tentado pelo outro? Eu já. Agora eu estou mais manso. De vez em quando eu ia no caminho. E quando eu andava num Uno, com placa de Itaporanga, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, os cabas viam o caba feio como eu, num Uno, com a placa da Paraíba. Aí os cabas chamavam palavrão. Queria botar por cima. Eu digo: bote por cima. Aí o caba disse: além disso, é doido. Não. Já fui impedido de entrar em hotel, porque eu estava num Uno. Se eu não soubesse quem era eu tinha me acabado aí. O Uno é meu. Diga amém. A vida é minha. E não tem carro possante, não. Tem dono possante. Seja qual for seu carro, desça, estacione com dignidade. E desça assim, dando a entender que você está no velho, mas o novo está em casa. Você pode. Jesus já mudou a sua dignidade.
Jesus já trabalhou em você. Por isso que Paulo disse, agora eu sou o que eu sou. E ainda mais, prisioneiro. Mas eles botaram a algema no meu braço, mas não prenderam a palavra do meu coração. Eu estou solto por dentro. É sobre isso. Aí dá um sinal. Jesus não deu. E aí no verso de número 18, 17. Sabendo ele o que lhes passava pelo Espírito, lhes disse, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E a casa cairá. Eu li ontem em Provérbios que o homem mau não discerne o bem, mas o homem de bem discerne tanto bem quanto mal. Diga amém. De vez em quando chega um povo perto de mim, meu querido Zildário, você está bem, meu filho? Está precisando de alguma coisa? Eu digo, estou não. Estou profundamente suprido. Inclusive, eu gostaria de almoçar com você hoje e pagar. Eu estou sem dinheiro. Ele finge que eu tenho. E eu fingi que ele era meu amigo, mas não é não. É para eu dizer assim, hoje eu não estou bem não. Lá em casa eu estou precisando de um saco de cimento. Lá em casa não tem carro não. Que é para ele botar a mão no meu ombro assim, sabe porque o irmão está orando pouco. Se o irmão passar a orar mais, essas necessidades vão ser supridas. Aí, você precisa discernir pelo Espírito Santo quem é contigo e quem não é. O grande problema é que a vida começa pela morte. Se a semente cair no chão e não morrer, ela fica só. Mas se ela morrer, ela dá muitos frutos. Então a vida não começa, irmãos, na casa onde há festa. Salomão disse que o coração do tolo está na casa onde há festa, mas o coração do sábio está na casa onde há defunto. Porque ali onde tem o defunto, se discerne o fim de todas as coisas. Então, é muito melhor para você querer o beijo falso, porque a gente foge das repreensões francas. Mas a Bíblia diz que é muito melhor a repreensão franca do que 1000 beijos do falso. Talvez você esteja deserto, sofrendo, porque a vida inteira você na sua... Eu vou contar uma história aqui para você entender. Eu só andava de camisa de mangas compridas assim. Eu já contei isso outra vez aqui. Camisa de mangas compridas, umas calças que o povo me dava. E você sabe que a calça que o outro dá a você, quando não aperta na cintura, aperta na perna. E eu passava o pano, ficava aquele bolão saindo assim por trás do cinto. E eu andava assim, ó. Aí quando foi um dia, um pastor disse assim para mim, ei, Judário, tenho prestado atenção em você, viu? E você não passa de um babaca. Você é um babaca. Eu disse, você pode repetir a conversa? E eu estava já com má intenção. Ele disse, então toma um copo de água e se sente. Eu me sentei, eu digo, mas você vai repetir? Eu disse, você me dá uma chance? Eu digo, dou, explica. Eu disse, você foi rejeitado quando você era pequeno. Sua mãe morreu, seus avós não quis lhe criar. E você viveu a vida inteira debaixo de rejeição profunda. E você usa essas calças compridas que deram a você. Essas camisas velhas de linho, bufenta que também deram. E isso é um personagem que você usa para poder fugir da dor e da humilhação. Mas deixa eu dizer para você, o cara que vai respeitar você por causa desse protótipo é um babaca igual a você. Porque um babaca atrai outro. Eu digo, após eu digo o resto. Que eu quero aprender. Daquele dia em diante, nunca mais eu usei aquelas calças velhas. Bota uma camisa por cima, solta, engana mais. Eu estou falando de 20 anos atrás. Deixa eu dizer para tu, nós temos necessidade de um frágil. Porque nós somos frágeis também. Então, muitos de nós estamos doentes aqui por causa do falso elogio. Muitos de nós estamos doentes por causa do falso café. Da falsa paz do Senhor. E a gente não discerniu que isso era um demônio perto da gente. E a gente atrai para perto da gente, depois a gente diz que, ai, me traíram. Você traiu a você mesmo. E que Deus te dê discernimento nessa noite. Diga amém. Porque a Bíblia diz que um homem espiritual discerne tudo. Mas ele de ninguém é discernido. Quando tem um espírito de engano aí, você pergunta o pastor depois.
É luta. Pergunta o pastor depois daí que ele vai explicar para você. Tem um bocado de gente, tinha um cabo, eu ganhei um homem para Jesus. Aí um dia ele foi para o Rio de Janeiro, mas eu de ônibus, a primeira viagem, aquilo foi um espetáculo. Aí eu ganhei, pedi umas camisas, dei para ele, comprei um sapatão daquele fiadão para ele assim, não sei quantas prestações. Aí ele chegou na casa de um pastor, amigo meu, ele sacou que o pastor tinha, aí ele começou a chorar. É uma luta, é muita luta, sofrimento. E o pastor ouvindo, aí o pastor olhou por debaixo da mesa assim, viu que o sapato dele era novo. Ele disse: irmão, se você está passando luta, eu não sei, mas esse sapato não é de quem está passando luta, não. Escuta bem, tem um bocado de gente que chega perto de você, com churumingadeiro, de Maria Padilha de criança. Maria Padilha é um principado de demônio, que ela pode fazer a gente de palhaço, para a gente nunca crescer. Que Deus repreenda e queime ela hoje dentro de nós, e que a gente vira adulto. Amém, irmão? No nome de Jesus. Você precisa entender quando o outro está contando luta, querendo tomar o que é seu. O Espírito Santo está dentro de você. Aleluia. E a Bíblia diz que não acontece nada sem que antes Deus revele os seus servos e profetas. Jesus disse: ei! O reino dividido não subsiste. Uma casa dividida, ela não pode desistir, ela não pode subsistir. Satanás não está repreendendo Satanás, não, rapaz. Quem está repreendendo Satanás aqui sou eu. É o que Jesus quer dizer. E é na autoridade do meu nome que eles vão sair. Um reino dividido, uma casa dividida não subsiste. Quem é que manda lá na tua casa? É tu? É a mulher? Ou é os meninos? Lá em casa é a mulher, mas é combinado. Os demônios não chegam lá não, porque nós combinamos. Não tem confusão, eu já sei que sou controlado e pronto. Ei! Amém, irmão? Paulo disse que haja no meio de vocês um só espírito, uma só linguagem, uma só fé, e que todos pensem a mesma coisa. Vamos repetir? Um só espírito, uma só fé, e que todos pensem a mesma coisa. Eu duvido a Satanás ficar nesse ambiente. Eu ia fazer um culto de libertação uma vez numa congregação que tinha demônio demais, lá na Mata de Oitis. O pastor conhece essa congregação. Aí um dia eu digo: Deus, eu não gosto de botar nome de culto de libertação, não. Eu trabalho com libertação. Demônio cai de vez em quando, Deus cura do câncer aqui e acolá. Mas o culto, o nome, eu tirei faz muitos anos. Vicia mais do que liberta. O nome. Mas isso é outro assunto, não convém aqui. Aí eu digo: não, mas nesse caso eu vou fazer um culto de libertação. Eu ouvi a voz dizendo comigo, de Deus, dizendo assim: ensine o povo a amar, que onde tem amor, não tem demônio não. Ande! Aí eu marquei um café, chamei o povo para o café, dei um sorriso aí para ele, dei umas morenas lá, um povo, ele conhece. Eu não gosto não, pastor, de rir para ninguém não. Eu digo: mas ri! Eles foram começando a se desintrigar. E é uma igreja de família, mas tudo intrigado. Eles foram começando a se desintrigar, começando a amar. E aquele ambiente pobre naquele sítio se tornou um ambiente tão gostoso. Todo mundo na cidade queria ir para o culto, mas eu. Por causa de um ambiente gostoso que se tornou aquele lugar. A irmã Nisa, analfabeta, com um pandeiro batendo, virado no teto. Orando de 3 da manhã, Deus dava os índios a ela, que ela não sabia o nome dos índios. Ela disse: olha, pastor, Jesus me deu um índio. E eu vou cantar. E aquele lugar ficou muito gostoso. Ei, esse bigodão que tu tem aí, com a cara de nordestino, né? Brabo. Isso não é sinônimo de homem macho, não. Sinônimo de homem macho é gente que se entrega. Que é capaz de se entregar a Jesus de Nazaré.
para viver o novo. Essa cara sua de braba aí, sua mulher está denunciando. Está vendo não que ela está cheia de ruga, os olhar tristes, por causa desse cavalo que mora dentro de você? Você precisa mudar de vida. E isso é verdade. Está aqui falando um bicho bruto, viu? Quando eu casei, eu andava no ônibus assim, o cabo olhava para mim, eu digo, e o que é? Você perdeu alguém parecido comigo, irmão? Não, eu digo, pois Jesus te ama. Não ia um aniversário, não deixava ninguém fazer meu aniversário. Mas aí eu aprendi que primeiro vem a falsidade. E depois se torna verdade. E depois eu comecei assim, oi meu querido, era falso. Tá tudo bem, amado? Tudo falso. Aí fui me acostumando. Hoje já não é mais falso, não. Amém? Começa a dar muito obrigado para você mesmo no espelho. Diga, muito obrigado, Gildário. Foi muito bom estar com você. Você é com você mesmo. Aí isso vai entrando dentro de tu. Até virar um estilo de vida. Eu faço isso ainda até hoje, viu? Ei, amansa. Amansa, como diz a gente no sertão. Amansa, fique tranquilo. Não vale mais a pena. Um reino dividido não subsiste. Aí, quer que Jesus vai mais adiante? No verso 18. Se Satanás está dividido entre si mesmo, não subsistirá o seu reino. Se eu expulso o demônio por Belzebu, então vocês deveriam estar em paz. Mas se eu expulso o demônio por Belzebu, por que vocês expulsam o espírito de vocês? Que confusão é essa? Vamos resolver. Vocês querem ficar com quem? Porque o reino de Deus chegou. E se eu expulso o demônio no poder de Deus, por que vocês não se convertem? Se converta. Jesus não deixou se levar, não. Pelas conversinhas, pelos contra-ataques. Não, ele foi em frente. E no verso de número 21, quando um valente, bem armado, guarda a sua própria cidade, ele fica em segurança. Ele e todos os seus bens. Jesus está dizendo aqui que esse valente, que amarrou até ali, tinha sido Satanás. E ele estava seguro disso. Mas Jesus agora chegou para bagunçar a casa dele e mandar ele sair e ir embora. Vai embora! Aí o que Jesus disse? Mas chegando, verso 22. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence e tira-lhes a armadura, que confiava, e lhes desvida os despojos. Jesus está dizendo, chegou um mais valente do que a morte e do que o inferno. Sou eu. E hoje, eu estou tomando as armas do Satanás, terra, estou amarrando ele, dividindo os despojos e estabelecendo o reino. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver Hebreus capítulo 2, verso 14. O varão aí é ágil. Hebreus capítulo 2, verso 14. Vamos ler juntos? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de sangue, destes também igualmente participou, para que por meio da sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, Satanás. Jesus destruiu Satanás pelo poder da sua morte e está aqui para nos livrar da morte. Quem crê, irmãos? Levanta as suas mãos, exalta o Senhor. Jesus está contigo. Nós expulsamos toda a morte. Declaramos todo o sofrimento por terra. Porque Jesus já pagou a sua conta. Louvado seja o nome do Senhor. Filipenses 2,13. Ou Colossenses 2,13. Colossenses 2,13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Vamos lá, homem de Deus. Cadê o bacana aí, meu parceiro? Eu vou dividir os despojos desses panos de prato com você. 1,13. O que foi que ele fez?
Jesus destruiu Satanás, tirou as armas dele, e pois ele nos resgatou, aleluia, do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu estou aqui transportado. Diga amém. Livre, transportado, pronto para dançar a música da vitória. Dá para tu ou tu vai correr? Tem vida na tua casa, irmão. Agora, Jesus disse que depois de João, o reino de Deus é tomado à força. Tem dia, irmãos, que é tristeza. Eu estou com o pastor Lincoln, amigo nosso. Agora, dia 26, faz um ano que nós estamos 3 horas da manhã todo dia. Então, ontem, nós oramos até 4 da manhã, de 3 às 4h30. Meu amigo, quando foi umas 10 horas da noite, assim, da manhã, me bateu uma angústia, um pavor. Quem é que passa por isso? Uma vontade de abrir a porta e sair correndo doido na rua. Aí eu digo, ei, eu não invoquei isso de madrugada, não. Eu não chamei você para vir. Vá saindo. Falta o fôlego, vá saindo. Jesus é maior. Angústia, desespero, sofrimento, dor, escassez. Sai. Sai. E bate em retirada. Respirei fundo, tomei um copo d'água. Daqui a pouco eu voltei a rir outra vez. O problema é que quando a angústia bate, nós tomamos um Diazepam. Um comprimido. Para ficar tranquilo. O reino dividido entre o Diazepam e Jesus não subsiste. Ele já pagou a sua conta. Quem crê, crê. Vamos ler o último texto para nós encerrar. Ele já pagou a sua conta. Ela está paga. Diga amém. Paga. Colossenses 2,15. Vamos ler juntos? 2,15 de Colossenses. O que é que diz o texto? Colossenses 2,15. Acabou. Jesus triunfou. Está aqui nessa noite. E Paulo disse, e o escrito de dívida que era contra nós, ele pagou. E tomou a promissória. E você está livre nessa noite. Mas você talvez diga, pastor, faz tanto tempo que eu vou no culto e é a mesma coisa. Deus pode fazer isso hoje de noite. Lembra que aquela mulher passou quantos anos indo para o culto? Quantos anos? 18. 18 anos. A 4 sábados por ano dá 861. Então, se nos meses que 5, dá quase 900 cultos. Que aquela mulher foi aleijada. Não desistiu. Até um dia que ela chegou lá e Jesus estava. Diga amém. E Jesus disse, Satanás, solta a coluna dela agora e vai embora. E a mulher se destravou. E começou a dar glória a Deus. Talvez você esteja cansado das mesmas coisas. Mas deixa eu dizer para você, ainda cansado como você está, o fantástico é que em vir um culto desse, ainda que eu não sinta nada, a minha consciência volta em paz pelo fato de eu ter vindo. Diga glória a Deus. Então não desiste, irmão. Porque Jesus de Nazaré está chegando na tua causa e eu profetizo hoje. Pode crer, irmão, Jesus está aqui. Aceita Jesus. Ainda há uma porta aberta para a revitalização de tudo na sua vida. E esse nome se chama Jesus. Assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que Cristo seja levantado entre nós, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Recebas a nossa gratidão, Senhor, por estarmos aqui nessa noite. Recebas a nossa gratidão porque Jesus ressuscitou. Recebas a nossa gratidão porque tem uma porta aberta no céu para a salvação. Recebas a nossa gratidão porque é o teu Espírito quem convence do pecado e do juízo. Cura os enfermos nessa noite. Repreenda os demônios. E deles da sua graça em nome de Jesus.